continuando o nosso concurso de agentes. Então vejam, o artigo 29, parágrafo 2º, ele traz aquilo que o legislador chamou de cooperação dolosamente distinta. E vai acontecer toda vez que os agentes eles combinam a prática de um crime, mas um dos coautores vai lá e pratica um crime maior. Então vejam, o próprio legislador ele fala quando o agente quis concorrer. Então quando ele fala dessa forma, tanto eu posso estar pensando num coautor como eu posso estar pensando num partícipe. É aquele que quis concorrer para um crime menos grave. O que vai acontecer? Nesse caso, aquele que quis um crime menos grave vai responder pelo crime menos grave. E aquele que praticou o crime mais grave responde sozinho. Então é como se nós rompêssemos a teoria unitária. Eles partiram para praticar o mesmo crime, mas num determinado momento houve esse rompimento. Cada um responde pelo seu. Então vamos imaginar a seguinte situação. Os agentes combinam a prática de um delito de furto. Escolhem lá uma casa e um deles entra, o outro fica ali para dar aquela ajuda. Não só de avisar, assobiar se chegar alguém, como também de ajudar depois a carregar a res furtiva. Aquele que entra, ele invade a casa, vai até o quarto da moradora e a estupra. Não estava combinado isso. Então, consequentemente, não é justo que aquele que ficou lá fora responda por esse estupro. Então, o que entrou vai responder pela subtração e pelo estupro, e aquele que está lá fora vai responder pelo furto. Por que eu falei subtração e não furto? Porque eu não sei se de repente ele usou a violência para pegar o bem. E aí vai ser roubo e estupro, e não furto e estupro. Vai depender do contexto, certo? Mas é possível que a gente tenha uma previsibilidade. Então vamos imaginar o seguinte: combinaram um furto, mas tem morador dentro da casa. Então é previsível que esse furto se transforme num roubo. Mas o que eles combinaram? Olha, você pega aquilo que tiver no pátio, aquilo que tiver no jardim. E aí o cara resolve entrar na casa e assaltar a família. O que está lá fora continua respondendo pelo menos grave, que é o furto, só que agora, como havia previsibilidade, ele vai ter uma causa de aumento. Cuidado! A gente pode ter uma situação que é muito utilizada no delito de latrocínio. Os agentes eles saem para assaltar um local e saem armados. Um atira e mata a vítima. Nesse caso, doutrina e jurisprudência têm entendido que há mais do que uma previsibilidade. Os demais agentes, eles tinham dolo eventual no resultado morte. Eles assumem o risco do resultado morte se tem gente armada. Então, consequentemente, a gente não aplicaria essa regra do 29, parágrafo 2º, e todos eles responderiam por latrocínio. Então, nesse caso, é previsível. Se houver indícios de que o agente ele assumiu o risco, mesmo que ele está lá fora da casa, ele vai responder pelo crime mais grave. Aqui é uma mera previsibilidade. Ok? Bom, o artigo 30, ele vem falar da comunicabilidade entre os agentes. Ou seja, o que se comunica de um agente para o outro. E aí, necessariamente, a gente tem que voltar àquilo que a gente aprendeu lá no artigo 20 caput, que é a diferença entre elementares e circunstâncias. Elementar é aquilo que é essencial ao crime. Matar alguém. Matar alguém. Eu tenho que ter o matar e o alguém. O que é circunstância? Se eu matei num contexto de violência doméstica, se eu matei usando veneno, se a vítima era menor de 14, se eu usei emboscada, isso são circunstâncias, certo? O que o legislador fala? Que as elementares subjetivas se comunicam. O que é subjetivo? É aquilo que diz respeito ao agente, como a sua qualificação, como a sua relação com a vítima. Então, se a gente pegar, por exemplo, os crimes contra a administração pública, nós temos um capítulo inteiro lá que quem pode praticar aquele crime é o funcionário público. Isso é um elementar de caráter subjetivo. Peculato é o funcionário que subtrai o bem, mas ele pode ser ajudado por um terceiro. Então esse terceiro, ele naquele momento é como se ele também fosse funcionário público. Não, mas ele não é, ele é desempregado. Não, mas as elementares se comunicam, contamina de um para o outro. Então, consequentemente, os dois respondem por peculato. É um reforço, na verdade,
verdade, a teoria unitária responde pelo mesmo crime. E o que seriam as elementares de caráter objetivo? Aquilo que está relacionado ao crime ou à vítima. Tempo do crime, lugar do crime, meio de execução, modo de execução, características da vítima. Também vão se comunicar desde que entre na esfera de conhecimento da gente. Então, nesse caso, aquilo que é essencial para a existência do crime se contamina para o outro. Os dois respondem pelo mesmo crime. É a teoria unitária. Onde é que a gente vê uma certa ressalva a isso? No artigo 123, a gente tem o crime de infanticídio. A mãe que mata o próprio filho sob a influência do estado corporal. Se nós aplicarmos essa regra, aquele que ajuda a mãe também responde por infanticídio. Mas é importante sabermos que uma parte da doutrina se insurge contra isso e diz não. Na verdade, o infanticídio é um homicídio privilegiado porque tem a pena menor. Autônomo porque está no artigo só para ele. Então, na verdade, não teria essa comunicabilidade porque não seriam verdadeiras elementares. Eu, particularmente, rechaço isso. Lá a gente tem um crime. Para ser infanticídio, tem que matar o próprio filho sob a influência do estado corporal. Ou seja, tudo isso é elementar e se a regra diz que se comunicam, injusto ou não, vai responder 2 ou 3 ou mais pessoas que ajudarem a mãe ao infanticídio, certo? Numa questão de concurso, normalmente tem que ter a ressalva. Adotando-se a teoria unitária, o terceiro que ajuda a mãe responde por... E aí a resposta é infanticídio, certo? E as circunstâncias? As circunstâncias subjetivas não se comunicam. Mas isso que é a exceção é fácil de entender. Por quê? Tenho 2 coautores. Um é reincidente, o outro é menor de 21 anos. A menoridade desse contamina o outro? A reincidência desse contamina? Não. Na hora da dosimetria da pena, o juiz vai considerar a reincidência para agravar a pena do que é reincidente, vai considerar a menoridade para atenuar a pena do que é menor. Então, quando é circunstância pessoal, não se comunicam. Mas as circunstâncias objetivas se comunicam. Tempo do crime, lugar do crime, meio de execução, modo de execução e características da vítima. Então vejam vocês que aquilo que num crime pode ser elementar, no outro crime pode ser circunstância. Então vejam, no infanticídio, o próprio filho, essa relação mãe e filho, é uma elementar, então se comunica. Lá no artigo 133, a gente tem o crime de abandono de incapaz. E lá no parágrafo 1º, inciso 2º, a gente tem uma causa de aumento quando há uma relação de ascendência, descendência, cônjuge e irmão. Então significa dizer que, neste caso, o fato de a mãe abandonar o filho é uma causa de aumento, é uma circunstância. Como ela é de caráter subjetivo, não se comunica. Se ela pegar carona e falar para uma amiga, olha, não aguento mais essa criança, você me ajuda eu deixar ele lá naquele parque sozinho um tempo, porque eu preciso espairecer? A amiga dá carona e leva a criança até lá, a amiga vai responder pelo abandono, mas não incide para ela a causa de aumento. Então, se a relação entre autor e vítima é elementar, a gente vai ter comunicabilidade com os coautores. Se a relação é circunstância, não se comunicam, certo? E objetiva é isso, né? Tempo do crime, aí empregou uma arma. Se eu sou mandante e eu falo, olha, eu quero que mate fulano usando de tortura, o camarada vai lá e usa de tortura. Não é porque não fui eu que torturei que eu não vou ter essa circunstância qualificadora na minha pena. Então elas vão se comunicar. Então esse artigo 30 nada mais faz do que reforçar o artigo 29 caput que traz a nossa teoria unitária. Já o artigo 31, ele fecha e ele é bem levinho. Ele vem dizer o seguinte, olha, o partícipe só responde pelo crime se o coautor, no mínimo, iniciar os atos executórios. A gente tem que relembrar aqui o iter criminis, lembra? Cogitação, atos preparatórios e atos executórios. Cogitação e preparação não se pune. Atos executórios, sim. Se o coautor é aquele que executa, então é o único que entra nos atos executórios. O partícipe, ele induziu e instigou, ou seja, ele ajudou aqui na cogitação. Ou ele auxiliou, ele ajudou nos atos preparatórios entregando a arma do crime. Mas ele depende o quê? Ele já induziu, ele já instigou, ele já emprestou a arma. Se o camarada for lá e no mínimo tentar matar a vítima, ele responde junto por tentativa. Se o camarada for lá matar a vítima, ele responde junto por crime consumado. Mas se o coautor não fizer nada,
ele também não responde por nada, embora ele já tivesse induzido, instigado ou emprestado a arma, certo? Então a gente só tem partícipe se o crime tiver um coautor que execute. Então vejam que eu posso ter um crime com 2 ou mais coautores, eu posso ter um crime com coautores e partícipes, mas eu não posso ter um crime só de partícipe, porque eles vão ficar assim, não, vai você, não, prepara você, ó, tá aqui a arma, não, atira você. E aí eles ficam ali discutindo e ninguém faz nada. Então, esse é um crime que diz, olha, para o partícipe responder, o coautor tem que, no mínimo, iniciar a execução. Tentou, tentativa para os dois. Consumou, consumação para os dois. Então, aqui a gente encerra o nosso concurso de pessoas.